Boa noite, irmãos. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Já são 7 horas, está na hora da gente começar. Então nós estamos chegando à 10ª aula do nosso curso de liderança, tá bom? Tem um total aí de 23 aulas, se eu não me engano, até o meio do ano ali, até julho, no nosso cronograma aqui. Então estamos chegando quase na metade, né? Quase próximo à metade aí do nosso curso de liderança. E nós já vimos vários conceitos, né? Sobre o que é liderança, sobre algumas qualidades do líder. Semana passada o pastor Felipe trouxe para nós algo muito relevante pensando na liderança da perspectiva bíblica cristã, que é a vida de oração. Então, isso é fundamental para um líder, né, ter uma vida de dependência do Senhor, de oração. E hoje nós queremos ver outra, vamos colocar assim, qualidade que é distintiva da liderança cristã. Apesar de que isso, de alguma forma, é até citado e usado num contexto secular, mas quando a gente olha a profundidade disso, nós vamos ver que só é possível por meio do Evangelho de Cristo, que é a postura, espera aí que não liguei aqui, do líder como servo. Hoje nós vamos falar sobre o líder cristão e a ideia de que o líder cristão, na verdade, ele é um servo. Tá? E nós temos alguns textos, 2 textos fundamentais que eu separei para que nós analisemos juntos aqui hoje, onde Jesus ensina sobre isso. Jesus, ele é, até no meio secular, quando as pessoas falam da liderança de servo, do líder servo, geralmente o primeiro modelo e exemplo que se vê é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mesmo entre aqueles que não são cristãos, que usam personagens da história e pessoas da história para falar sobre princípios e questões de liderança. E isso porque isso ficou muito notório na vida de Jesus com seus discípulos, a sua postura de servo e aquilo que ele ensinou aos discípulos sobre o que os discípulos deveriam ser e fazer. Então nós vamos olhar para 2 textos fundamentais nos evangelhos que nos mostram sobre isso e aí trazer alguns princípios para a nossa liderança. Para começar, eu trouxe uma citação desse livro bem interessante que chama O Último Degrau da Liderança, de Ginny Wilkes, que ele diz o seguinte: a verdadeira liderança servil começa quando o líder se humilha para cumprir a missão que lhe foi confiada, em vez de servir aos seus interesses pessoais. Então, essa definição que o autor traz para nós, ela é importante em alguns aspectos, né? Ele chama de liderança servil, nós estamos falando do líder servo, ou líder como servo. Primeiro ele coloca 2 conceitos importantes. Primeiro, o líder se humilha. E aí talvez você olhe para essa expressão e a gente já torce um pouco o nariz para ela. Porque ninguém gosta, né, de humilhação. Não é verdade? Nós reagimos, nosso íntimo reage contra isso. Talvez nós gostamos do termo humildade, que ele é mais suave, parece mais uma virtude. Mas, apesar de ser o mesmo termo, né, derivar do mesmo conceito. Mas aqui o autor está falando, olha, o líder servo é aquele líder que se humilha para cumprir a missão que foi dada a ele. Ou seja, ele não está preocupado, em primeiro lugar, com ele, com seus interesses pessoais, com o seu prestígio, como as pessoas vão reconhecê-lo ou não. A função principal dele é cumprir a missão que foi dada para ele. E se precisar ele se humilhar para isso, ele vai fazê-lo. Eu gosto muito de uma citação de um puritano, na época dos puritanos da igreja, que ele diz o seguinte: o verdadeiro teste para você saber se você é um servo é quando te tratam como um. Entendeu a citação? Você quer saber se você é um servo? Se alguém te trata como se você fosse um servo, como você reage? Lembre que o servo, no contexto bíblico, muitas vezes era o escravo, né? Então, se alguém te trata mal, qual que é a sua reação? Talvez a nossa reação imediata é: quem é você? O que você pensa que está falando? Né? Quem é você para falar assim comigo?
a ideia da citação é: quando alguém te trata como um servo, o quanto isso te ofende ou não. Isso mostra o quanto no nosso coração há disposição de viver como servo. Porque nós não gostamos, né? E não estou falando que a gente tem que gostar de ser maltratado, não é esse o ponto. Mas muitas vezes esse orgulho que ainda existe dentro do nosso coração, por causa da nossa natureza pecaminosa, quando fala de uma postura de servo, ela muitas vezes parece bonita no papel, mas muitas vezes quando isso acontece, isso nos incomoda profundamente. Profundamente nos incomoda. Jesus vai falar para os seus discípulos sobre o que é liderança e o que é serviço. Em 2 textos fundamentais, como eu falei, que nós vamos ver. Então, essa citação coloca na nossa mente, para a gente introduzir o assunto, exatamente essa questão. Se você quer ser um líder distintivamente cristão, que segue o que Jesus ensinou, o primeiro passo é o esvaziar de si mesmo. Estar na liderança não é um exercício para ter seus interesses pessoais alcançados. Liderança não é isso, da perspectiva bíblica. Liderança muitas vezes é abrir mão dos seus interesses pessoais para poder servir os outros. Na mentalidade de um líder servo. Então note que o contraste que nós vamos trabalhar na aula de hoje é entre o eu, a minha vontade, os meus interesses, e o fato de eu ser servo, me tornar servo. Porque quando você olha para a definição de servo no contexto bíblico, o servo é aquele que vive em função de outro. No caso, o seu senhor. Ele não vive para si. Ele não vive para os seus interesses pessoais. Ele é alguém que vive em função do seu senhor. Por isso que essa questão é uma questão difícil na liderança. Porque ela vai contra, eu diria, o elemento central, né, do nosso coração ainda corrompido, ainda não totalmente regenerado, que é o orgulho. De querer estar acima, estar à frente e ter seus interesses pessoais atingidos. Vamos para o primeiro texto. Marcos 10. Nós estudamos o Evangelho de Marcos ano passado, passamos por esse texto, mas eu creio que é importante nós voltarmos a ele, porque ele tem uma lição muito importante para nós. E aí nós vamos fazer da seguinte maneira hoje, hein? Eu sei que está todo mundo sentado lá atrás, com medo de sentar na frente, né? Mas nós vamos ler o texto e eu vou fazer perguntas, vocês vão responder. Então, ouçam atentamente o texto aí, tá? Quero a participação de vocês aqui. Marcos 10, eu vou ler porque eu estou com o microfone, mas prestem atenção aí na leitura. Marcos 10, de 32 a 45. Só para... Pronto, vamos lá. Diz assim: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-me à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário,
Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é uma das passagens onde o conceito de líder-servo é tirado. Você vê que a palavra servo, servir, aparece várias vezes no texto, né, onde Jesus fala da sua missão. Ele termina falando sobre isso, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora, eu fiz um paralelo aqui, e a gente vai trabalhar alguns conceitos nesse texto. Primeiro, quais características da liderança? Eu coloquei aqui como liderança mundana. Pense mundana no sentido liderança da nossa época, não espiritual, tá bom? Não necessariamente mundana no sentido de pecaminosa em si, mas mundana no sentido da nossa época, que não considera o Senhor. Quais características da liderança mundana que nós vemos no texto aqui? Que Jesus fala que existe entre os governadores da sua época, né? E até na postura dos discípulos, até na postura de Tiago e João e dos demais discípulos aqui. O que é liderança no conceito do mundo? Status, prestígio, alguém falou, tá no mesmo campo aqui de significado. Status, prestígio, poder. Onde nós vemos isso no texto? Tiago e João queriam o quê? É exatamente o que eles queriam. Um à direita e um à esquerda. Eram as posições de honra ao lado do rei. Então, Senhor, quando você vier no seu reino, deixa a gente fazer um pedido, um pequeno pedido, das melhores posições de destaque para nós. Para Tiago e para João, até o momento aqui, liderança era status, prestígio, poder, autoridade. Note que no versículo 43, Jesus fala isso sobre os líderes do mundo. 42, desculpa. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, isso aqui são os reis da época, né, os imperadores, né, os que governam os povos, eles têm-no sob seu domínio. E sobre eles os maiorais exercem autoridade. Então é domínio, autoridade, poder, status, prestígio. Por que as pessoas querem ocupar posições de liderança na nossa sociedade? Pense, eu sei que a gente tem que orar pelos políticos, tá bom? E a gente tem que, como a palavra nos exorta, né, nos submeter a eles. Mas pense, de forma geral, o que leva alguém a entrar para a política no nosso país de maneira generalizada? Estou generalizando. É porque quer servir o povo? Geralmente não é. Deveria ser, não é? Mas é porque quer estar numa posição onde vai ter privilégios. Poder, prestígio, status, recompensas, benefícios. Não é verdade? Infelizmente é isso que acontece. Isso é uma distorção da liderança. As autoridades deveriam estar lá para servir o povo. Mas o que acontece é o inverso. Jesus fala, isso não é novidade, não é coisa da nossa época não são os políticos brasileiros que são assim. Jesus fala, olha, os governadores dos povos, eles têm autoridade, eles exercem domínio. Eles querem prestígio, eles querem poder. E os discípulos estavam querendo o mesmo. Eles queriam posições de prestígio, de autoridade. Jesus vai ter que corrigir essa visão deles. Eles queriam posições de privilégio, né, para benefício pessoal. E aí Jesus vai ter que corrigir essa questão. E isso me leva a uma outra questão, eu coloquei aqui do lado. Opa, avançou 2, um só. Isso. Que leva os discípulos a certa insensibilidade também, né? Não sei se você notou como começa o texto. O texto começa com Jesus falando assim, olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, ele vai ser morto, vai ser entregue nas mãos dos homens, vão caçoar dele, vão maltratá-lo. Jesus dá todo esse discurso. É chuva isso? É, né? Falando dele, falando do que vai acontecer com ele. Quando Jesus termina de falar tudo isso, Tiago e João viram para ele e falam assim, Senhor, a gente pode sentar um à direita e um à esquerda? Jesus acabou de falar que ele vai ser torturado, entregue, morto, e os discípulos estão preocupados em posição.
Isso gera uma insensibilidade, inclusive da parte dos discípulos com relação a Jesus. Todas as características que nós vemos no texto, elas são características comuns de alguém que quer uma posição, um status para benefício pessoal. Para algum tipo de prestígio, poder, recompensa, e não para servir os outros, a sociedade ou a Deus. Por outro lado, quais são os princípios que Jesus ensina sobre como deveria ser a liderança dos discípulos, a liderança cristã? O que Jesus ensina no texto? Como que deveria ser o líder cristão? O que ia diferenciá-lo do conceito que há no mundo? Oi? 43. Qual palavra se destaca lá, pastor? Uhum. Agora, e qual que é a diferença? O que seria diferente? Exato. Primeira característica, serviço. Não é um chamado ao prestígio e ao poder, é um chamado ao serviço. Entre vocês não é assim. Pelo contrário, vocês vão ser os servos. Isso envolve, eu coloquei 3 palavrinhas aqui: serviço, altruísmo e sacrifício. Jesus termina o texto falando que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso envolve se doar pelo outro, isso envolve, às vezes, se sacrificar pelo outro. Tem um detalhezinho no texto que a nossa tradução não pega, por causa de ser uma tradução mesmo para um idioma diferente. Jesus usa 2 palavras para servo aqui, são 2 palavras diferentes. Tá? Ele fala assim no versículo 43, né? Mas entre vós não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, né, esse será o que vos sirva. A primeira palavrinha sirva aqui é a palavrinha diácono. Palavrinha que a gente conhece, né? Não na função do diácono, tá? Não na posição de diácono, mas na palavrinha para servo. Geralmente era aquele que servia a mesa. O diácono era aquele que servia a mesa. Era aquele que cuidava das questões da casa ali como quase que um administrador da casa. Então Jesus fala, se você quiser ser grande, você tem que ser o servo, o diácono. Aí ele continua. Agora, quem quiser ser o primeiro, não só ser grande, mas quiser ser o primeiro, a nossa tradução, a minha traz como, será esse o servo de todos. Aí nós temos outra palavrinha para servo aqui, que é a palavrinha para o escravo. Não era o diácono, não era o que servia a mesa. Era aquele que lavava o pé. Daqui a pouco a gente vai chegar no segundo texto, que é esse, que é o texto do lava-pés. É aquele que lavava o pé, ou seja, o escravo mais baixo. Aquele que fazia o que ninguém queria fazer. É esse o termo que Jesus usa aqui. Ou seja, você quer ser grande, não no prestígio pessoal, não no poder, mas no reino, no serviço ao Senhor, então você tem que ser o diácono. Mas você quer ser o maior na sua vida no serviço ao Senhor, você tem que ser o que lava o pé. Que é o que Jesus vai fazer no segundo texto que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vocês conhecem, João, né, João capítulo 13. Então, a primeira lição que Jesus mostra nesse texto é que a liderança cristã, ela tem características bem opostas à liderança da nossa cultura. Vocês me ouvem aí? Tá bom. Não preciso falar mais alto não, né? Ela tem características bem diferentes. Muitas vezes, posições de liderança na nossa cultura são usurpadas para benefício pessoal. E o que Jesus mostra aqui é que liderança é um chamado ao serviço. Você quer ser líder? Então você tem que entender que ser líder não é para ter reconhecimento, para estar à frente, as pessoas te notarem, para ter algum tipo de benefício, algum tipo de prestígio. Ser líder é estar disposto a servir, dar sua vida, se doar em favor dos outros. Essa é a marca da liderança cristã que Jesus coloca nesse texto aqui. Note que elas estão em oposição.
né? As características estão em oposição no texto. Segundo texto, João 13. Vamos para o quarto evangelho agora, João capítulo 13. Um texto também bem conhecido, onde Jesus lava os pés dos discípulos. E aí nós queremos tirar alguns conceitos desse texto aqui, para a nossa lição de hoje aqui, para a nossa aula. João 13, de 1 a 15, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Vou parar o texto por aqui para a gente tirar duas observações e a gente vai continuar daqui a pouquinho, tá bom? Primeira pergunta, por que Jesus está fazendo isso? Já parou para pensar no texto? A gente lê esse texto é conhecido, mas por que Jesus está fazendo isso? Daqui a pouco ele vai falar que ele vai deixar exemplo para os discípulos, mas pense na situação em si. Eles estão em uma ceia, certo? Em uma refeição, né, que vai envolver inclusive a própria ceia do Senhor, e o Senhor vai dar o significado, né, daquela ceia ali para eles. Mas eles estão em uma refeição juntos. O que acontecia nessas refeições? Quando eles eram, né, recebidos em uma refeição, o hóspede da casa mandava um servo para lavar os pés dos convidados para o banquete. Isso era o comum da sociedade da época, né? Por que a gente não lava o pé uns dos outros hoje? Tem igrejas que até hoje fazem, mas não é a nossa cultura. Hoje em dia, você não anda descalço pela rua de terra, chega com o pé e precisa de alguém para lavar o seu pé ali para você sentar a uma mesa. Não é a nossa cultura. Mas na cultura deles era exatamente o que acontecia. Então eles chegam àquele lugar, não tem um servo. Eles não têm um hospedeiro. Eles vão celebrar a ceia ali, o momento juntos. E aí está Jesus e os discípulos. Os discípulos não são servos, são discípulos de um mestre. Não tem alguém para fazer. Quem que faz? Jesus. Jesus toma a iniciativa e faz. Por isso que Pedro, a gente vai ler o restante do texto, se espanta e fala, não, o Senhor não. Eu não vou deixar o Senhor lavar meus pés, não. Porque seria até uma afronta. O mestre tomando a posição de servo, ninguém fazia isso na sociedade. Isso era um trabalho para aqueles que não tinham opção, que era aquele servo de pior espécie que foi conquistado talvez numa guerra ou que foi comprado e ele tem que fazer aquilo obrigado. Ninguém fazia esse serviço de boa vontade. Ninguém fazia isso por iniciativa própria. Jesus está fazendo isso e quebrando um paradigma da cultura. Tá? Então o que nós vemos primeiro? O texto começa falando do amor de Jesus pelos seus liderados. O texto começa falando que antes de Jesus passar, né, deste mundo para o Pai, ele amou, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Primeiro motivo pelo qual Jesus age como está agindo nesse texto é porque ele ama os seus discípulos. E o que leva um líder a servir pessoas, em vez de usar pessoas para o seu benefício? É amar a Deus e amar as pessoas. O líder serve, em primeiro lugar, ele tem que ser alguém que ama os seus liderados. Se ele vê os seus liderados apenas como um meio para um outro fim, ele nunca vai agir como um servo. O primeiro passo é o amor. Jesus, ele ama os seus discípulos, por isso que ele age assim. Segundo, ele age com base na graça e não no mérito. Eu não sei se você já parou para pensar nisso aqui. Talvez seja um dos textos que mais confrontam o meu coração.
Porque Jesus sabia que Judas o trairia naquela noite. E ele lavou os pés de Judas. Eu li um artigo essa semana, inclusive, falando sobre isso, né? Como que era o título do artigo? Judas, o traidor de pés limpos. O texto mostra que Jesus já sabia que o traidor iria, né? Inclusive nessa ocasião ele indica, né? É o que coloca a mão comigo no prato, né? Ele dá algumas indicações. Ele sabia que Judas o trairia e ele lavou os pés de Judas. Isso fala a verdade, né? Se fosse você ali na ocasião, você sabe que a pessoa ali vai te trair. Não sei se você já teve essa experiência, né? Você, seja na igreja, seja numa oposição na sociedade, você está liderando alguém que você sabe que aquela pessoa está querendo puxar seu tapete, que aquela pessoa está falando mal de você pelas costas, que aquela pessoa... É difícil, não é? Você agir como se... Primeiro é difícil você agir como se nada tivesse acontecido. Segundo, você servir aquela pessoa. É o que Jesus está fazendo aqui, né? Com base na graça e não no mérito. Não é? Nós não servimos as pessoas porque elas merecem. Esse é um conceito que a gente tem que trabalhar na nossa mente. Na verdade, nada na vida cristã é pelo mérito. Tudo é por meio da graça de Jesus. Essa mentalidade que a gente precisa mudar. Geralmente isso tem muito conflito em relacionamento por causa disso. Chega um casal para o aconselhamento, aí você fala assim, não, você deve tratar a sua esposa assim. Aí a pessoa fala assim, não, pastor, você não conhece minha esposa, ela não merece. Você não conhece meu marido, ele não merece. E geralmente quando eu tenho mais intimidade, né, e liberdade, eu falo assim, exatamente, você acertou agora. Né? Porque não é uma questão de mérito, é uma questão de graça. Se a gente for colocar num nível bem honesto, nenhum de nós merece. Tudo é fruto da graça do Senhor para conosco. Então o líder servo, ele age com base na graça. O líder servo, ele toma a iniciativa, é o que Jesus fez aqui. Não tem ninguém para lavar os pés ali. Nenhum dos discípulos falou assim, eu vou fazer, né? Então Jesus, até para ensinar uma lição para eles, ele toma a iniciativa, ele faz o que é necessário. Ele assume o papel de liderança mesmo por algo que um mestre nunca faria. Isso é algo do servo. Mas Jesus toma a iniciativa. Vamos continuar o texto agora, para a gente pegar os últimos princípios. Versículo 6 em diante. Aproximou-se, pois, de Simão, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. É bem característico de Pedro, né? Pedro, ele é bem intempestivo, né, muitas vezes. Então ele vira para Jesus e fala assim, olha, o Senhor não, nunca o Senhor vai me lavar os pés. Aí Jesus responde, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro diz, então lava tudo, né? Aí ele vai para o outro extremo, né? Vai para o exagero. Então, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Aí os versículos finais, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então note que Jesus, o líder servo aqui, ele deixa um exemplo a ser seguido. Além de fazer o que era necessário, como a gente já falou, mas ele deixa um exemplo a ser seguido. Ele mostra para os discípulos que ele está fazendo isso como um modelo, como um exemplo. Não necessariamente do ritual ali, do lava-pés em si. Porque a gente não vê necessariamente os discípulos fazendo isso posteriormente. Não é errado em si, tem igrejas que fazem, isso não é um problema, é até um cerimonial bonito. Tá? Mas a questão é, exemplo do quê?
Eles tinham que pegar como exemplo o quê? De que eles tinham que lavar os pés uns dos outros? Não. Eles tinham que pegar como exemplo que eles deveriam ser servos uns dos outros. Porque alguém pode lavar o pé de outra pessoa sem ser servo. Às vezes até para mostrar algo, né? E parecer servo. A mentalidade que Jesus estava passando para os seus discípulos é: o líder, ele precisa se fazer servo. O líder é aquele que se coloca abaixo para servir os outros. Eu sei que na sociedade é o contrário. O líder, geralmente quando você pensa no líder, é aquele que está em cima. É aquela pirâmide, né? Está o líder lá em cima e os outros abaixo. Tanto é que já criaram o conceito da pirâmide invertida. O líder é o que está embaixo, suportando e servindo os outros. É o conceito de liderança de servo. Agora, para a gente aplicar isso, nos últimos minutinhos que a gente tem aqui da aula, aplicando esses dois textos para a nossa realidade. Primeiro, um resumo. O líder servo não está a serviço de si mesmo, mas a serviço de Deus e do seu povo, do povo de Deus, da igreja. Por isso não deve se apegar a poder, fama, reconhecimento e honra. Note que tudo isso estava presente no ministério de Jesus. Jesus era alguém que tinha poder, realizava feitos poderosos. Ele começou a ter fama em determinado momento do seu ministério, as multidões iam até ele. As pessoas começaram a reconhecê-lo, a honrá-lo, mas isso não tirou Jesus da sua missão e do seu conceito de que ele estava lá para servir. Note que essas coisas em si não necessariamente são ruins. Elas são ruins quando elas se tornam o centro da vida de alguém e tomam o coração de uma pessoa. Se você prestar bem atenção, foram as tentações que o diabo tentou fazer para Jesus. Olha, eu te darei todos esses reinos se você me adorar prostrado. Poder, domínio, autoridade. Aquela tentação de reconhecimento próprio, das coisas para si. O líder servo, ele exerce seu ministério em prol dos outros e para a glória de Deus. Agora, alguns conselhos de como se tornar um líder servo, aplicando isso para nós. Então, acho que o conceito está bem claro. Líder servo é aquele que não vive para prestígio, benefício pessoal, é aquele que entende que sua missão é servir os outros, se colocar como alguém que está para suportar, dar suporte e servir as outras pessoas. Como que eu desenvolvo isso? Na minha vida, no meu ministério, nos meus relacionamentos. Primeira coisa fundamental e necessária. Começa pelo caráter. Quando a gente fala de caráter, estamos falando de virtudes, de qualidades. Não tem como ser um líder servo genuinamente apenas no exterior. Quem tentava isso muitas vezes eram os fariseus. Os fariseus, quando eles faziam algo para servir outras pessoas, o que eles faziam? Quando eles davam esmola, por exemplo, o que eles faziam? O texto de Mateus diz que eles tocavam trombeta. Para quê? Para todo mundo ver que eles estavam dando esmola. Na verdade, eles não estavam servindo. Eles estavam recebendo honra. As pessoas olhando e admirando. Tanto é que Jesus fala, olha, a recompensa deles eles já receberam. Ser visto pelos homens. Primeiro conceito que a gente precisa para desenvolver essa atitude de líder servo, e meu irmão, isso é algo contínuo, tá? Não é algo que pronto, agora eu sou um líder servo, pronto, agora eu já não tenho mais problema com isso. Não, é algo que a gente tem que trabalhar constantemente no nosso coração. Primeiro conceito é trabalhar no nosso caráter. Um líder que para de ser moldado à semelhança de Cristo, ele nunca vai ser um líder servo. Porque líder servo é uma luta diária. Talvez aquele texto que Jesus disse de segui-lo ilustre isso bem, né? Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. É algo diário para matar o eu, para matar o ego, e aí servir os outros.
negando a si mesmo muitas vezes, através de uma postura humilde. Então, o primeiro conceito é: a gente precisa trabalhar primeiro no nosso coração. Nunca seremos líderes servos se o trabalho não começar aqui. O trabalho da liderança não começa no ministério, nas pessoas, nas programações. Começa aqui, ó. Começa no nosso coração. Então, o primeiro conceito para eu me tornar um líder servo é constantemente rogar ao Senhor que Ele seja misericordioso e me molde à imagem do Filho, o Senhor Jesus Cristo. Segundo, submeta-se à missão do Senhor. Josué Campanhã, um dos autores brasileiros que falam muito sobre liderança na nossa época, foi inclusive preletor da nossa associação das igrejas batistas regulares no começo do ano, aqui em São Paulo. Ele fala que o líder que deseja se tornar mais importante que a missão acaba tirando o valor da missão e chamando a atenção para si mesmo. Ou seja, como líderes cristãos, nós estamos aqui por causa de uma missão que o Senhor nos deu. Então, não é a pessoa, é a missão. Paulo vai escrever uma carta a uma igreja em Corinto que estava com esse problema, que estava colocando pessoas acima da missão. Eles falavam assim: não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Né? Eles estavam se apegando a pessoas. E Paulo vira para eles e fala assim: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? São servos, cooperadores na lavoura de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ou seja, a questão não são as pessoas, a questão é a missão. Quando eu me coloco como mais importante que a missão, eu deixo de cumprir a missão. Então, o segundo, para me tornar um líder servo, é entender: eu estou aqui para cumprir uma missão. O Senhor me deu uma missão, que é pregar o seu evangelho, que é cooperar na edificação da igreja. Então, eu tenho um ministério na minha mão. Eu sou líder de, sei lá, qualquer ministério da igreja aí. Sou líder dos jovens. Tem algum líder? Tem, o Isaac está ali atrás. Vou usar não é você não, tá? Sou eu, tá, Isaac? Mas líder dos jovens. Qual que é o meu papel? Meu papel é ser um instrumento na vida daqueles jovens para que eles cresçam e se tornem mais parecidos com Cristo, para que eles se aproximem de Deus. Essa é a minha missão. Não é que os jovens me amem. Não é que eu seja reconhecido pelo meu trabalho. Não. Meu papel é ser um instrumento para que eles sirvam, cresçam no Senhor, cumpram sua missão, cada um deles também, como igreja de Cristo. Então a missão é mais importante do que a pessoa do líder nesse sentido. Então nós nos tornamos líderes servos quando entendemos que estamos em prol de uma missão, que é a missão que o Senhor nos deu. Terceiro, faça o trabalho invisível. Isso é a característica de um líder servo. Só um líder servo vai fazer isso aqui. Porque o líder que não é servo, ele só quer fazer o trabalho visível, que todo mundo vê. Que aí pode elogiar. Né? Isso é nítido, todo mundo vai ver. Então eu quero esse tipo de serviço aqui na igreja, que é um serviço que todo mundo vê. Não, aquele serviço que faz aqui na igreja quando não está ninguém, que ninguém sabe. Não, esse serviço aí eu não quero. Né? O líder servo, ele não está preocupado naquilo que traz reconhecimento, mas ele está preocupado em fazer o trabalho necessário. Mesmo que ninguém, aí eu pus um parênteses, exceto Deus. Porque Deus sempre sabe e conhece. E aquele texto que eu citei de Mateus 6, do Sermão do Monte, fala justamente sobre isso. Quando você for dar esmola, ignore sua mão direita o que sua esquerda faz, porque Deus, o Pai, sabe e vai recompensar quando você faz aquilo em secreto. Então, faça o trabalho invisível. O líder servo vai fazer muitas coisas que ninguém vai ver, mas que são necessárias, são importantes. Talvez aquele trabalho de uma conversa com uma pessoa que ninguém sabe, mas que a pessoa está precisando de ajuda. Talvez é aquele serviço mesmo que precisa ser feito em preparar um local que vai ter uma reunião, mas ninguém se preocupou e é necessário que seja feito. São coisas que às vezes são invisíveis, ninguém reconhece, ninguém fala nada, mas é um trabalho necessário que precisa ser feito. Quarto, sacrifique-se pelos outros. O líder servo é aquele que mudou a sua mentalidade egoísta.
Ele não pergunta mais o que eu vou ganhar com isso. Não é a mentalidade reinante da nossa cultura? Até na igreja, né, muitas vezes. Vai ter uma programação X lá, mas, bom, o que eu vou ganhar se eu for nessa programação? O que eu vou ganhar com isso? Né? A pergunta se torna, como eu posso abençoar outros por meio desse serviço? Isso é desafiador, não é verdade? Não sei se é para você, talvez seja mais para mim, mas isso é desafiador. Em vez de pensar no quanto isso vai ser bom para mim, é pensar quanto eu posso ser útil e abençoar a vida dessas pessoas. Não sei se você já pensou assim, né? Assim, poxa, hoje, né, eu poderia estar na minha casa aqui, tranquilo, sossegado, né? Mas o quanto a minha participação pode ser útil para abençoar a vida de outras pessoas. Nós vivemos numa sociedade tão egoísta que isso geralmente é o último pensamento. O primeiro pensamento é, deixa eu avaliar, é bom para mim, não é, vai ser vantajoso, o que eu ganho com isso, vai ser agradável para mim ou não, para eu tomar uma decisão. Envolve o sacrifício muitas vezes pelos outros. Claro que isso tem que ser equilibrado, a gente já viu outras lições e outros momentos. O líder tem que ter momentos de descanso, tem que ter uma rotina adequada, não leve isso ao último extremo, né? Eu não sei se vocês... acho que alguns de vocês viram, né, o testemunho de um pastor bem conhecido na internet, Paulo Júnior, que saiu do ministério. E uma das coisas que me chamou a atenção quando ele gravou aquele vídeo foi quando ele falou, eu estou há 23 anos sem férias. Na verdade foi num vídeo de um pastor amigo que gravou falando do que compartilhou com ele. E o quanto isso levou ao estágio que ele estava, né, de burnout, de uma série de coisas. Então, às vezes, quando a gente fala sacrifique-se, entenda o que a gente está falando. É se doar pelos outros, mas não achar que você não precisa também do descanso, do refrigério necessário que todos nós precisamos. Só para pôr esse contraponto aqui nesse ponto. Tá? Sim, pastor Enéas. Uhum. Uhum. Também gostei muito, foi muito boa. E essa questão é essa mesmo. Às vezes a gente pensa que, quando a gente atinge uma posição, a gente começa a pensar que a gente está servindo os outros. Só. E tem um conceito que é muito importante, é que um bom líder, ele é alguém que também é liderado. Se a pessoa só sabe liderar e não sabe ser liderado, tem alguma coisa errada. Um bom conselheiro é aquele que é aconselhado. Um bom pastor é aquele que é pastoreado. Ou seja, nós servimos, mas também precisamos receber, ser nutridos, trabalhar o nosso coração, porque se a gente deixa de fazer isso, a gente deixa de servir, inclusive. Né? Último, compartilhe a autoridade. O líder servo, ele não está brigando por posição, ele não quer estar lá em cima, estar na frente de todo mundo, estar numa posição na frente de todos, ele se sente ameaçado pelas outras pessoas que se destacam, então ele vai tirando pessoas ali de próximo dele, para que só ele esteja em destaque, ele não passa autoridade para ninguém, ele não compartilha, não. Por quê? Porque ele não está preocupado em guardar uma posição, ele está a serviço do Senhor e da missão, e quanto mais pessoas servindo com ele, melhor. Tem alguns textos da Bíblia que falam sobre isso, né? Teve uma vez que Josué chegou para Moisés e falou assim, Moisés, o pessoal está profetizando ali. Moisés fala assim, quem dera que todo o povo fosse profeta. Está com ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo profetizasse. Às vezes a gente acha que, não, o líder servo, ele compartilha. Tem mais gente servindo, ótimo, vem para perto. Não quer afastar, não. Vem comigo, eu preciso de ajuda. Compartilha a autoridade, compartilha o serviço e a missão. O DNA do pecado é o egoísmo. Isso aqui é uma citação livre do livro do Paul Tripp, Liderança. Eu citei ele na aula passada. Na última aula que eu dei, na verdade. Por isso, ser um líder servo só é possível para aquele que foi resgatado pela maravilhosa graça de Jesus.
Somente assim é possível encontrar alegria e sentido no auto-sacrifício e na negação de si mesmo, que caracterizam a vida do líder servo. Note aqui essa citação. Somente assim é possível encontrar alegria e sentido no auto-sacrifício e na negação de si mesmo, que caracterizam a vida do líder servo. Quando a gente fala de líder servo, não é um chamado para uma vida pesada e... Já viu gente que está sempre descontente? Está sempre amargurado, sempre com a cara amarrada, sempre cansado, sempre... Olha, o serviço e a vida cristã não é assim. A gente olha para os grandes homens de Deus, aqueles que se sacrificaram pelos outros, eles eram pessoas alegres. Paulo, talvez depois do Senhor Jesus Cristo, um dos homens que mais sofreu pelo Evangelho, ele constantemente virava para as igrejas, estando preso, e falava assim: alegrai-vos no Senhor. Né? Outra vez digo, alegrai-vos. O sacrifício pela missão, pelo serviço do Senhor, não é algo que é um peso. É algo que se faz por amor ao Senhor. E, na verdade, o inverso é verdadeiro. Quando eu estou servindo, tendo como foco eu mesmo, e as coisas não acontecem, aí eu vou ser uma pessoa totalmente frustrada. Porque eu vou fazer, e alguém não reconhece, aí eu vou ficar frustrado com aquilo, eu não quero mais servir. O ministério é muito pesado. Tudo é muito difícil. Tudo é muito cansativo. Por quê? Porque eu estou querendo algo que eu não estou atingindo, que é a minha glória. Quer ver os resultados para mim, ou algo do tipo. O líder servo, ele está na colheita, na lavoura, no ministério do Senhor, e ele está contente em poder servir o Senhor. Claro que tem momentos de dificuldade e de tristeza na vida. Não estou falando que você tem que ficar com um sorriso falso todo dia, o tempo inteiro, tá bom? Tem momentos de dificuldade, tem momentos de luta, tem momentos de cansaço, faz parte da vida. Mas a alegria é uma marca distintiva do cristão. Né? É fruto do Espírito, não é? É a segunda característica do fruto do Espírito: amor, alegria. Alegria é característica do cristão. E o líder servo, ele não é por ser servo, ele é... Não, o líder servo, ele está satisfeito em servir o Senhor, em servir a obra de Cristo. Isso só é possível por causa da graça. Por isso que a gente começou fazendo aquela distinção. Não é possível ser líder servo, por mais que a cultura aí fale sobre isso, né? Um líder que serve os outros, o líder que está pirâmide invertida. No conceito cristão não é possível ser de fato um líder servo a não ser pela graça de Jesus. E graças a Deus por essa graça que nos alcançou e que nos possibilita crescer e servir ao nosso Deus. Essa é a lição que a gente queria trazer hoje, né? O desafio para que nós nos tornemos líderes servos uns dos outros. Vamos orar para a gente concluir nosso momento? Obrigado, Senhor, pelo tempo precioso que o Senhor nos dá aqui de instrução na sua palavra. Torna-nos líderes servos, ó Pai. Nós queremos servir o Senhor e o seu povo. Tira de nós todo sentimento e desejo egoísta de autopromoção, de satisfação dos próprios interesses egoístas, muitas vezes, mas que seja de fato um serviço para honrar o seu nome, para abençoar outras pessoas, para edificar o seu corpo pela graça do Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém.